Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje vou comentar um pouquinho sobre o CAFOF, o fundo de fundos da Quineia. Um fundo interessante, aliás, o setor como um todo dos FOFs está interessante. Obviamente que você tem que analisar quais ativos tem dentro do fundo e é isso que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Então vamos lá. Taxa de administração 0,92, taxa de performance 20% do que exceder a variação do IFIX. Aqui uma taxa de performance discutível, interessante, mas discutível. O quão fácil ou quão difícil é bater o IFIX. Enfim, tem que dar uma avaliada para ver sobre essa taxa. Mas seguindo. Então ele tem aqui um PL de menos de 400 milhões, ainda é um PL pequeno, um fundo pequeno, pouco mais de 12 mil, quase 13 mil cotistas. O valor patrimonial da cota é R$ 87,00, fechamento a mercado 77, aqui quase 78, mas no dia que eu estou gravando está 77. Lembrando que esse fundo, alguns meses atrás, chegou ali na faixa de 73, 73,50, um valor bem interessante a se considerar a compra nesses preços. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, estou simplesmente compartilhando meus estudos com vocês. Então o fundo está pagando aqui 72 centavinhos por cota, a gente vai ver se esse valor é ou não recorrente, e tem aqui uma liquidez baixa para um fundo do tamanho da Quineia, mas também é um fundo pequeno, então aqui quase 1 milhão. Falando um pouquinho de cenário macroeconômico, aqui vale muito a leitura, apesar do gestor aqui estar com uma visão bem pessimista, eu sempre gosto de ler todas as visões. Por exemplo, eu trouxe aqui um vídeo do POR 11, quem quiser assistir, o gestor lá está com uma visão mais otimista, aqui a gente tem um gestor com uma visão mais pessimista, independente disso, independente das vontades e gostos políticos de cada um, matemática é matemática e alguns pontos não tem como a gente fugir. Uma delas é a nova regra fiscal, que deve ser apresentada em março. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20. Ainda não sei que dia ele vai ao ar, então se já tiver sido publicado a nova regra fiscal, peço perdão, mas a gente tem que ficar no aguardo disso. E aqui ele coloca um outro ponto interessante. Por quê? Essa nova regra fiscal, a gente vai ter que ver se ela é capaz de ter ali uma espécie de controle de gastos que possibilite o governo gerar superávites primários. Isso é a regra básica para a gente ter ali uma economia minimamente sólida, um risco fiscal menor, que vai atrair investimento e, enfim, todo aquele ciclo virtuoso. E aí ele faz aqui um contraponto, que houveram anúncios, né, que são novas fontes de despesa, então compensação a estados e municípios pelas perdas com a desoneração do ICMS, impacto do reajuste no salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda, fundo de estabilização de preços de combustíveis, fundo para o programa de renegociação de dívidas, dificultando a projeção de um resultado primário positivo à frente. Pessoal, a gente não pode misturar vontade política, gosto político, com a economia, apesar delas andarem juntas. Então, aqui eu não estou falando que eu não quero o reajuste do salário mínimo, que não tem que ter a correção da tabela do imposto de renda. Não é isso. A gente tem que saber o que isso impacta. Não estou falando se isso vai ser bom ou vai ser ruim lá na ponta para quem estiver recebendo esse benefício. Mas qual que vai ser o impacto disso? O impacto vai ser, de repente, pior. A pessoa vai ter ali um impacto positivo na hora, mas no médio prazo vai ser pior. Então, de qualquer forma, aqui a gente vai ter um aumento de gastos. E qual vai ser esse arcabouço? Vai ser capaz de compensar tudo isso? Eu tenho batido muito na tecla disso nos vídeos, porque isso aqui realmente é muito importante para o país nos próximos 4 anos dessa gestão, para o próximo presidente, para o próximo do próximo, realmente é muito importante. Bom, falando um pouquinho dos segmentos, agronegócio, hotéis e agência tiveram as maiores quedas. Por que eu quis destacar isso aqui? A gente viu uma corrida muito grande, né, no agronegócio no ano passado, as cotas estavam mais caras em determinado período e o pessoal estava comprando. E aí sempre tem esse momento de euforia no mercado, mas a cota, né, tende a se ajustar e tem melhores momentos de compra. Não estou falando que agora é o momento ideal para compra de agro, tem muitas coisas descontadas, mas é interessante a gente ter sempre essa ponderação. Bom, nas movimentações do mês, então eles destacaram aqui um aumento marginal em um fundo de CRI com exposição ao CDI, então aqui ele vai tentar surfar um pouquinho da Selic mais alta, e o portfólio do CAFOF segue preparado para o cenário atual citado, com posições em FI de CRI e tijolo de qualidade com potencial de dividendos crescentes acima da inflação. Isso aqui é muito legal, muito importante esse comentário do gestor. Eu vou mostrar para vocês
quais são os ativos do fundo. Para você comprar um FOF, e comprar um bom FOF, fazer uma boa compra, você tem que avaliar o racional, avaliar a gestão e avaliar quais são os ativos que estão ali dentro. Eu sei que tem o desconto duplo nos FOFs, mas às vezes o desconto duplo de alguns bons ativos não justifica um ativo ou uma parte do PL que está ruim ali dentro. Então, beleza, você tem um desconto duplo em muita coisa, mas aí você está carregando uma coisa que não é tão boa assim. Então, sempre tem que ponderar muito o portfólio do FOF. 99,9% dos ativos estavam alocados em fundos imobiliários. Bom, aqui ele dá um guidance então para a gente. Na banda inferior 65 centavinhos, na banda superior 75 centavinhos, lembrando que ele tem 39 centavos acumulado por cota e não distribuído. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, batendo 1000 inscritos vai ter uma surpresa bem legal para todo mundo no canal, beleza? Aqui um histórico da rentabilidade, do retorno total. Aqui achei interessante também o desempenho, né, de setores versus o IFIX. Então aqui, por exemplo, a gente vê renda urbana e CRI performando bem em fevereiro, shopping, varejo e escritórios muito mal, escritório aqui caindo bastante. Aqui, pessoal, tem oportunidade de uma maneira geral, tá? Só que tem que comprar muito bem, escolher muito bem qual é o tijolo. Poucos portfólios realmente, nesse momento de crise, vale a pena comprar. Lembrando que tem vídeo aqui, tá? RBRP, JSRE, PVBI, tem tudo no canal. Análise de upside. Então aqui foi o que eu falei, do desconto duplo, o CAFOF a mercado está custando R$ 77, R$ 78, o valor patrimonial é mais de 87 e o valor marcado, né, a patrimônio, se todos os fundos que estão dentro do portfólio chegarem no seu patrimonial, o CAFOF tem que valer 108,57, então aqui um potencial upside de quase 40%. Isso aqui é sempre interessante, mas o que a gente tem que avaliar? O que está aqui. Então ele tem exposição em escritórios, 21,55%, tem bastante shopping e varejo. Então aqui a gente consegue ver, até porque a cotação sofreu tanto nos últimos dias, nos últimos meses. Apesar de ter o desconto mesmo nesse fundo, ter sido ali dezembro, né? Teve um período ali que o fundo ficou bem descontado. Aqui, que é realmente o que interessa, a gente tem que olhar as principais posições do fundo. Então, a maior posição, KNCR, fundo da própria casa, mas um fundo bem legal, fundo com uma estratégia interessante. Tem vídeo no canal, não vou me alongar. HSML também, fundo de shopping. Tem aqui uma alavancagem, mas é um fundo que está muito descontado, dependendo do preço que ele entrou aqui, ele está recebendo um yield on cost muito bom. LVBI também, um fundo que está um pouco alavancado, vai ter que se alavancar mais, fundo de logística, mas tem ali o potencial para destravar uma renda no imóvel das Americanas, que ele tem, o Aratu. Então ele tem aqui CTPS, por exemplo, pensando só no papel, né, RBRR e MCCI, fundos high grade, então é uma tese um pouco mais defensiva nesse momento, CVBI também, XPLG, que é um fundo de logística que está aqui basicamente passando batido pela questão das Americanas, tem reiterado o guidance dele de 74 centavos independente das Americanas. Aqui, ó, interessante, posições de escritórios. Para mim, o primeiro e o segundo melhores portfólios da Bolsa. PVBI, o melhor portfólio para mim, e JSRE, o segundo melhor. Tem aqui alguns ativos desafiadores, mas também um portfólio muito legal. A cota está muito amassada, né? VLOL vai virar PVBI. O HAA tem uma vacância aqui dentro, 17%. BBPO também tem uma posição um pouco aqui polêmica, né? Os cotistas um pouco nervosos, mas vem pagando bem. RBRF é um outro fundo de fundos interessante. HGBS é um grande fundo aqui de shopping. Esse SPVJ é um fundo só para profissional, bem interessante também. O AIEC também tem aqui o seu valor. Muito interessante realmente a carteira do CAFOF. Para quem tiver interessado, o que eu oriento? Dá uma olhada nas principais posições aqui do fundo, tá? E nas principais posições por setor. Então, por exemplo, aqui no logístico, a principal posição é o PVBI e o JSRE. Olha esses dois fundos, tá? Uma posição polêmica, BBPO. Vai lá e vê qual que é o problema desse fundo. Olha, tem MOL também, RBVA, outro fundo que tem aqui algumas questões. Então, vai lá e vê o que é isso aqui. Vê se para você tudo bem estar exposto 1,63%, se faz sentido. É uma carteira bem interessante, mas tem que analisar tudo para poder entrar no fundo. Beleza, pessoal? Aqui, a DRE,
tá? Que a gente consegue ver que o fundo gerou líquido, né, resultado mensal, um pouco mais de 3.219.000, ele distribuiu 3.263.000, então gastou aqui nem 45 mil da reserva, ele tem 39 centavos por cota, então é muito mais que isso. Então é basicamente 72% recorrente nesse fundo. Então quem compra nesse valor está levando quase 1%. Quem compra ali é 73, 72 está levando 1%. O fundo tem aí o potencial upside quando o mercado virar, e aí é lá no longo prazo mesmo, pensando para daqui uns 4, 5 anos, você vai ter um yield on cost muito alto. O fundo vai conseguir fazer giro ali, que né, os FOFs faziam muito isso na época áurea deles, e aí você vai receber muito mais que 72. E aí você vê ali o momento de sair ou não. Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma tese. Tudo isso que eu estou falando aqui, de comprar barato, de ter 1%, de carregar e depois ter o upside e ganhar muito mais, é uma tese, não é garantia de nada. Então, se você tem interesse, você faça os seus estudos, veja se faz sentido, e se tiver muita certeza, se fizer sentido na sua carteira, você compra. Beleza? Lembrando que grupo do Telegram está na descrição, primeiro comentário fixado. Se gostou do vídeo, like, se inscreve. Batendo 1.000 inscritos tem surpresa. Beleza? Valeu!